gravação em qualquer momento, é só vocês falarem também, tá bom? Então, aparece aqui no vídeo, né, para mim, acho que para vocês também, se você está gravando. Então, eu avisei todos vocês que a aula está sendo gravada. Então, vamos lá para a aula. Então, o que nós vamos... Eu vou trocar lá para o PowerPoint, né, para a gente poder fazer a aula. E no cantinho aqui está aparecendo uma tela minimizada. No momento está aparecendo só o João Paulo, mas a hora que o Bruno quiser falar, o Teams ele tem uma inteligência artificial que quando alguém vai falar, parece que a câmera troca para ele, tá bom? Mas aí tem que ativar o microfone para poder falar. Então, nós vamos começar a falar sobre as ondas. Começar não, continuar. Na aula passada, nós fizemos a introdução sobre as ondas eletromagnéticas e eu falei sobre a descrição qualitativa dessas ondas eletromagnéticas. Então, eu mostrei para vocês... João Paulo, dá só um joinha para mim, só para confirmar se você está vendo a tela que está aparecendo, a descrição da onda qualitativa da onda eletromagnética. Está vendo? Ok, valeu. Tô. Beleza, então. Se der algum problema, vocês me avisam, tá? Então, na aula passada, eu falei sobre esse circuito LC, né? Que aqui está o oscilador LC. Então, o nosso capacitor, que é esse carinha, que ele acumula cargas aqui, e aí ele produz um campo elétrico aqui no capacitor. Ao mesmo tempo, esse indutor, ele gera a corrente passando por ele, a gente aprende isso lá na Física 3, então nós temos um campo magnético sendo gerado aqui. A combinação desse campo elétrico e esse campo magnético aqui, então, nós temos a produção das ondas eletromagnéticas, que são transferidas pela linha de transmissão até uma antena. Essa antena entra em oscilação e forma, então, as ondas eletromagnéticas, que elas são jogadas aí, não necessariamente a gente precisa de um meio material para elas se propagarem. Então, é dessa maneira que nós temos a criação, né, ou a produção de uma onda eletromagnética. O comportamento tanto do campo elétrico quanto do campo magnético, ele segue mais ou menos esse padrão. Então, se a gente iniciar num ponto de máximo de módulo, observe que o campo elétrico aqui e o campo magnético do lado de cá, eles têm o valor máximo deles. Tá? Depois ele vai diminuindo, ele chega, né, até um ponto zero, o seu módulo chega em ponto zero, depois ele começa a crescer no sentido oposto, é como se fosse o positivo e o negativo dos dois campos. Depois ele retorna ao máximo dele e volta a diminuir até o ponto zero, depois vai aumentando novamente até atingir o seu valor máximo. Então, esse é um ciclo do campo das ondas eletromagnéticas. Ela começa num ponto de máximo, né, ou de mínimo, depende de onde você vai começar. E aí ela tem que retornar para esse ponto de máximo no nosso campo. Tá bom? Então, se vocês perceberam, a onda eletromagnética, né, que eu chamo aqui de OEM, ela é composta por dois campos, um campo elétrico e um campo magnético. E o módulo desses dois campos é dado por essas expressões. Então, aqui é o campo elétrico, o módulo do campo elétrico, e esse daqui, o módulo do campo magnético. Essas duas expressões, observe que o campo elétrico e o campo magnético dependem tanto de x, que é a posição no espaço, quanto temporal. Tá? Então, as duas têm uma dependência em x e t. O EM e o BM são as amplitudes máximas que nós temos no valor. Obviamente, quando esse seno for 1, vai ser o valor máximo tanto do campo elétrico quanto do campo magnético. Ele tem uma oscilação senoidal, lembrando que K é o nosso número de onda, ou seja, quantas ondas completas eu tenho por unidade de comprimento, e ômega é a nossa frequência angular. Então, esses dois valores
serão importantes para nós. Nós podemos representar essas ondas eletromagnéticas da seguinte maneira. Então, está aí, ó, a representação das ondas eletromagnéticas. Então, se eu pegar aqui um plano X, Y, um sistema cartesiano X, Y e Z, então eu traço aqui no plano XZ a nossa onda, nosso campo elétrico, e no plano YZ eu traço a onda magnética. Então, observem que elas são perpendiculares entre si, os dois campos são perpendiculares entre si. E uma das propriedades que nós temos das ondas eletromagnéticas é justamente isso. Tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, eles são perpendiculares à direção de propagação da onda, né? Então, se a gente usar a regra da mão direita, deixa eu voltar aqui para a tela, né? Então, se eu colocar aqui a ponta dos dedos, não sei se vocês estão vendo a minha mão, mas se eu coloco a ponta dos dedos na direção do campo elétrico, que é vertical para cima, a palma da mão virada para fora da tela, o dedão vai me dar a velocidade, que é o que está mostrando aqui, ó. Então, ponta dos dedos, palma da mão, o dedão vai ser sempre a direção da velocidade de propagação dessa onda. Tá bom? Uma outra propriedade, eu acabei de falar, o campo elétrico sempre perpendicular ao campo magnético. Como eu disse, as ondas são transversais, tanto porque o campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares à direção de propagação, e, além disso, ele tem uma variação senoidal. Então, essas são as 4 propriedades que nós temos das ondas eletromagnéticas. Tá bom? Outra coisa que é importante a gente salientar é que, às vezes, fazer esse desenho aqui é muitas vezes complicado, né? Então, a gente pode representar a onda eletromagnética por um raio, e aí os picos, tá, ou do campo elétrico ou do campo magnético são as frentes de onda. Lembram que eu falei para vocês, ó, a nossa onda eletromagnética começa num pico, vai até lá no pico invertido, e depois ele retorna aqui, ó. E essa distância aqui, então, é a distância que a gente chama de comprimento de onda. Então, isso foi o que nós vimos na aula passada, que foi a descrição qualitativa da nossa onda eletromagnética. A ideia agora é que a gente faça uma descrição matemática dessa onda eletromagnética. É claro que a gente vai entrar em vários detalhes mais adiante, né? Deixa eu retornar aqui um pouquinho, e aí eu vejo vocês um pouquinho também. Deixa eu só cumprimentar o pessoal aqui. O Renato está aqui, o Juan também está aqui. Então, dá um joinha aí, né? Que eu estava com a tela fechada. O Juan também está com a câmera dele fechada. Então, para o Juan e para o Renato, na hora que vocês quiserem fazer alguma pergunta, ou mandam pergunta aqui no chat, tá? É só escrever dúvida, ou então liga o microfone e pode me interromper que eu escuto. Lembrando também que essa aula está sendo gravada, porque a gente está fazendo um testezinho aqui. Bom? Então, retornando, nós vamos fazer agora o seguinte. Uma das características importantes é saber qual é a velocidade de propagação dessa onda. E nós sabemos que uma onda eletromagnética no vácuo, ela tem a velocidade da luz. Então, eu vou definir para vocês, mostrar para vocês como encontrar uma expressão para a velocidade da luz com a dependência de duas coisas. Nós temos a dependência dessa velocidade de acordo com a amplitude das ondas eletromagnéticas. Então, eu posso calcular essa velocidade sabendo aquele EM e o BM. Então, eu sabendo a amplitude do campo magnético e sabendo a amplitude do campo elétrico, eu consigo determinar a velocidade da luz, a velocidade dessa onda eletromagnética. Uma outra relação que a gente tem para poder encontrar essa velocidade da luz
é em relação à permeabilidade, tá? E a permissividade do vácuo. Eu não sei se foi o Bruno que me perguntou na aula, né? Qual que era um e qual que era outro, né, Bruno? Então, quando o Mi, né? Então, é uma maneira fácil de lembrar. O Mi é da permissividade magnética, Mi de magnética. Então, eu até deixei aberto aqui no outro computador. A permeabilidade magnética do vácuo é o Mi, o Mi zero. E a permissividade magnética é o Ezinho. Então, são duas grandezas que a gente vai utilizar. Obviamente, eles têm valores fixos, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, nós vamos... a parte que eu tinha programado para hoje, até aquele momento, era uma revisão. Então, agora a gente vai fazer uma descrição matemática de uma magnética. Então, eu vou provar essas duas equações importantes e, ao mesmo tempo, discutir a indução recíproca, porque a variação do campo elétrico produz um campo magnético. Variação do fluxo de campo magnético e da produção de um campo elétrico, e nós vamos ver isso daí. Então, vamos começar da seguinte maneira. Pointer, então tá aqui, ó. Imagine que nós tenhamos aqui, eu mudei o sistema de eixo para ficar mais comum para a gente, né? Que é o Y aqui na vertical, o X na horizontal. E saindo do plano do quadro, ou do plano da tela, né, agora, nós temos o Z. Então, o que vai acontecer? Eu não sei se eu vou conseguir desenhar, mas eu vou desenhar só um pedacinho aqui. Eu tenho aqui, ó, no plano da tela, que é o YX, opa, já saiu errado, né? Eu tenho um campo elétrico, tá? Ele aqui, ó. Bom, e deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Perpendicular, ou seja, no plano Z, X, eu tenho o campo magnético. Então, o campo magnético ele vai sair e vai entrar por esse plano. Mais ou menos isso daqui. Então, o que vai acontecer? No caminho desse campo, e essa onda está se movimentando da esquerda para a direita. Nesse caminho, ou seja, no plano da tela do computador, eu vou colocar essa área, esse retângulo pontilhado aqui, ó. Esse retângulo pontilhado, ele tem uma altura H e ele tem uma largura dx. Para vocês visualizarem, esse quadrado amarelo, ele está no mesmo plano dessa onda vermelha. Então, a onda vermelha, que é a componente do campo elétrico, não vai atravessar esse quadrado. Ele vai passar rasante a essa figura, tá? Tangencialmente a essa figura. No entanto, o campo magnético, que é o azul, ele atravessa essa nossa figura. Tá bom? Então, por isso que aqui, ó, eu tenho um campo B, que é esse campo azul, e ele está atravessando o nosso retângulo que nós temos lá. Aí, o que vai acontecer? Se eu tenho um campo magnético atravessando uma determinada área, e esse campo magnético ele é variável, então eu vou produzir um campo elétrico. Então, do lado esquerdo da minha figura, eu tenho um campo E, e do lado direito da minha figura, eu tenho um campo E mais DE. Tá? Então, esse DE, dependendo de onde você pega a sua onda, ele pode ser positivo ou negativo. Ele pode ser diminuir ou aumentar. No caso aqui, eu estou falando que o campo do lado direito é maior do que o lado esquerdo. Mas isso não vai interferir na nossa conta, não. Então, nós vamos utilizar a lei de indução de Faraday, tá? Para calcular esse campo elétrico. Porque a lei de indução de Faraday, que é essa expressão, me diz que toda vez que eu tiver uma variação do fluxo do campo magnético em função do tempo, né? Então, eu tenho uma variação do fluxo no passar do tempo, isso me dá, então, a possibilidade de calcular o nosso campo elétrico.
Lembrando que esse DS é o caminho que eu vou percorrer aqui, ó. Vou só voltar aqui um pouquinho para a tela cheia. Tá bom? O meu áudio tá picotando? Tá ruim? Eu acho que quando eu mudo de... Eu acho que talvez o meu movimento de cabeça picota. Será? Se eu estiver falando assim, tá ruim? Esse é um problema que eu estou tentando resolver, essa questão do áudio. Agora ele está ok? O áudio está falando bem agora? Está ouvindo bem? Não está picotando, não, né? Está ok. Então tá, eu vou tentar ficar o mais retinho possível aqui. Então, assim, nós vamos utilizar, vou voltar aqui então para a nossa apresentação. Tá? Opa, perdão, fechei aqui. Deixa eu puxar isso aqui para o cantinho aqui. Vou deixar aqui no canto. Tá. Então, o que vai acontecer? Agora eu vou utilizar essa lei de indução de fato para encontrar aquela equação que eu quero para nós. Então, o que eu vou fazer? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Esse DS que aparece aqui é o caminho que nós vamos percorrer. Então, por exemplo, eu vou fazer o caminho nessa espira fictícia no sentido anti-horário. Então, eu vou sair daqui, percorrer aqui para a direita. Então, esse é o DS, eu não consigo desenhar à direita, tá? Ó, um DS vetor. Só vou desenhar esse primeiro. Aí, depois, ele vai subir para aqui. Depois, ele vai para a esquerda. E depois, ele vai descer. Esse é o nosso DS. Tá? São elementos do nosso caminho. Se eu tenho que sair daqui, eu tenho que percorrer toda essa superfície e retornar do lado de cá. Tá bom? Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o fone, vou voltar só para o microfone normal, tá? Só um minutinho. Estão me escutando agora? Picotando? Tá ruim. Agora não estou escutando. Da outra vez estava melhor. Antes estava melhor? Isso. Sim, Agora melhorou. Sem fio estava bem melhor. Vamos fazer um teste. 1, 2, 3, 5, 6. Como é que tá o som? Tá ruim? Picotando? O microfone do computador fica pior. Tem que ser o fone. Tá. Eu vou de novo aqui, então. Tá parecendo para mim que estou com a qualidade da rede não tá boa. Em Goiânia está horrível a internet. Vocês estão me escutando? Voltou a funcionar? Sim, voltou. Ficou melhor. Fica melhor. O fone é melhor. Tá. Então vamos lá, vamos tentar aqui então. Bruno, você está aparecendo na minha tela, que foi o último que falou, então ele tem qualquer coisa do som, você faz um sinal de negativo, mais ou menos, e positivo, só para eu ir acompanhando. Tá, beleza. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou percorrer esse elemento, tá, que é o nosso DS. Então, observe que aqui eu tenho um produto escalar. Então, se vocês lembrarem lá do produto escalar, né, nós sabemos que um produto escalar ele é definido como sendo o primeiro vetor vezes o segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Se você olhar tanto aqui na parte de cima quanto na parte de baixo, esses dois, o campo elétrico, ele sempre vai ser perpendicular ao elemento DS. Então, o produto escalar vai dar zero. O que vai me sobrar, então, é somente essa integral desse lado e essa integral do lado de cá. Esse campo daqui, então, vou ficar com E mais DE vezes H, tá? Que é o nosso campo, vezes esse comprimento, vezes o cosseno
de zero, porque é esse vetor preto com o vetor azul. Então, cosseno de zero dá 1. Agora, do lado esquerdo, lembra que eu estou fazendo o caminho em sentido anti-horário. Fica que nós temos um cosseno de 180 graus. Tá? Tem que ver o que está acontecendo com o som, tá? A conexão tá ruim, eu acho. Eu também estou achando. Só voltar aqui. Eu acho que, como muita gente está usando a internet, as conexões estão ficando, né? Deixa eu ver qual rede que eu estou usando aqui. Deixa eu só tentar uma coisinha. Dá um pause aí. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí. Vou tentar ligar no cabo direto aqui. Esses são os problemas que a gente encontra também na hora de... Não tô escutando ninguém, nem o Bruno que falou agora. É intervalo, pode tomar um café. Daqui a pouco o professor volta. Vamos jantar, gente. Chegou. Ele foi cagar. Duvido. Ó, Ô, sério mesmo, acho que eu vou jantar, depois eu volto. Alô, pessoal? opa, vamos. Oi. Eu troquei de computador aqui. Deixa eu só abrir novamente aqui o. Tem alguém com filho aí, né? É o meu irmão. De tranquilo. Vocês estão me vendo, me ouvindo direitinho, tá ok? Agora Sim, tá sim. sucesso, tá beleza. Só o ouro. Tá. Então, vamos... Deixa eu voltar aqui na apresentação. Só um minutinho, tá?
povo achou que era intervalo, Renato. Já foram lá jantar, já. Tem uns 3 jantares. Vamos lá, vocês estão vendo a tela novamente da apresentação? Tá, vamos. Tá beleza. sim, só que ela tá bem pequenininha. Tá pequena. Da apresentação? Aham, tá. Deixa eu ver se eu... Pera aí. Só um minutinho. Estou apanhando aqui, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui novamente. Agora tá no tamanho legal? Agora tá melhor. Ah, beleza. Vamos voltar. Então, ó, nós estamos fazendo essa... Então, nós fizemos essa integral, né? Que é essa integral que nós temos aqui. Então, no caminho, sobrou apenas o lado direito, que é esse aqui, o EDE, mais o H, e aqui os 180 graus, porque o caminho é para baixo, o campo para cima. Então, quando eu fizer... Deixa eu voltar aqui na caneta. Ó, então agora eu vou pegar esse E vezes o H, cancela com E. Isso daqui vai sobrar somente esse termo de K, que é isso daqui, ó. Então, esse lado esquerdo, ele é simplesmente E vezes D. Eu vou dar uma acelerada porque a gente já perdeu um tempinho, né, fazendo isso. Aí lá da física... da física 3, quando a gente estuda fluxo de campo magnético, eu defino lá que o fluxo de campo magnético é o campo magnético que atravessa uma determinada área. Ó. Então, H vezes dx, que é esse termo que aparece de cá, né? Então, nós temos a área. Então, quando eu pegar essa expressão e tomar a derivada em função do tempo, então eu substituir esse termo aqui, eu vou chegar nesse resultado aqui. Bom? Então, agora, eu vou pegar isso daqui e substituir do lado de cá. Então, ó, a lei de indução de Faraday, novamente, está aqui. Então, substituir os dois lados. O H vai cancelar. Por isso que o H não é tão importante assim. A gente pode desconsiderar aquele H, que é o tamanho daquele retângulo que a gente pegou. E aí, eu vou passar esse dB para cá. Oh, perdão, o dx eu vou passar dividindo aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. dE com dx de um lado e dB por dt do outro lado. Agora, vocês têm que lembrar que o nosso campo elétrico e o nosso campo magnético, eles são dependentes tanto da posição quanto do x, quanto do tempo. Então, esse lado esquerdo aqui eu tenho uma derivada total. Só que eu vou derivar esse lado somente em x. A mesma coisa de cá, ó. É uma derivada total, mas eu vou derivar somente em função do tempo.
Então, eu vou tomar as derivadas parciais. dE por dx, que é igual a menos dB por dt. Tá bom? Então, eu vou jogar a expressão do campo elétrico de cá, a expressão do campo magnético do lado de cá. Então, tá aqui, ó. Então, o campo elétrico veio aqui. Tá? Então, eu tomo a derivada. A derivada do seno é cosseno. Depois, eu derivo esse termo aqui em função do x. Então, vai ficar somente o K. Faço a mesma coisa. Depois eu vou disponibilizar esse arquivo PowerPoint para vocês, tá? Depois eu faço a mesma coisa. Ó. Tomo a derivada parcial do campo magnético em função somente do tempo. Então, é esse termo que eu vou derivar. Ó. Então, o sinal negativo vem junto com o ômega, que é a frequência angular. A derivada do seno é cosseno. O negativo está aqui, né? Do que veio daqui. Agora eu vou igualar esse termo com esse, ó. Né? Vou fazer um igual aqui. Então, ó, tá aqui, ó. Coloquei, igualei os dois termos. Então, o termo cosseno vai embora com o termo cosseno. Esse sinal menos vai embora com esse sinal menos. Então, eu vou ficar somente com isso daqui, ó. O número de onda vezes a amplitude do campo elétrico, a frequência angular vezes a amplitude do campo magnético. Vou passar o B para cá e o K dividindo. Então, eu vou ficar com ômega K, que é igual a EN sobre BN. Vamos ver se eu consigo fazer aqui no mouse, né, que é mais difícil. Nós sabemos que o ômega, lá de física 2, ó, 2π F, é a frequência normal. O número de onda é 2π dividido por lambda. Então, esse 2π vai embora com 2π. Então, aqui eu vou ficar com F vezes lambda. Mas isso daqui a gente sabe que é C, que é a velocidade da luz. Ficou feio demais, né? Mas dá para entender. Controlar isso aqui no mouse é terrível. Então, deixa eu só apagar isso, para não ficar muita coisa aqui. Então, agora, ó, no lugar disso daqui, eu vou colocar, tá, o C. Vou voltar aqui para o laser. Então, agora, a nossa expressão, eu consigo calcular a velocidade da luz simplesmente conhecendo as amplitudes do campo elétrico e do campo magnético que nós temos aqui. Bom? Deixa eu só abrir aqui, né? Então, dá para a gente perceber que esse é um resultado extremamente importante que a gente tem. Deixa eu voltar lá na apresentação de novo. Agora eu faço a mesma coisa para encontrar usando... Agora, ó, observe que agora a nossa figura, o nosso retângulo foi colocado no plano ZX. Ele ficou deitado. Agora, quem vai atravessar ele é o campo elétrico e não mais o campo magnético. Então, o procedimento é o mesmo. Só que agora, em vez de eu usar... Deixa eu só voltar uma coisinha aqui, porque eu não estou vendo ninguém mais aqui. Opa. Só que... Pronto. Eu não estava vendo ninguém. Desculpa, gente. Eu parei aqui, mas tudo bem. Então, ó... Agora, em vez de usar a lei de indução de Faraday, eu vou usar a lei de indução de Maxwell. Infelizmente, lá na Física 3 eu não fiz isso, mas dá para falar sobre ela aqui rapidinho. Ó. A lei de indução de Faraday é essa. Então, agora entra a permissividade magnética e a elétrica do vácuo, ó, que são aquelas duas grandezas. E agora eu tenho a variação do campo elétrico me produzindo um campo magnético. Tá bom? Então, agora a gente pode fazer um pouquinho mais rápido, porque o procedimento é o mesmo do outro. Eu vou fazer esse produto escalar de novo aqui. Então, nos dx, eu vou ter o produto escalar sendo 0.
Então, eu vou ter somente resultado nas laterais do nosso retângulo. Então, tá aqui, ó, de novo. Ó. Então, agora só vai me sobrar isso daqui, ó. Né? Eu abrindo, fazendo a distribuição, eu vou ter isso daqui. Vou pegar esse, vamos voltar aqui na caneta. Eu vou guardar esse resultado, porque eu vou jogar ele aqui, ó. Faço a mesma coisa. Defino o fluxo do campo elétrico como campo vezes a área. Tomo a derivada dele. Tá ele aqui, a derivada. Então, eu cheguei nesse resultado. E esse resultado eu vou substituir aqui, ó. Então, vamos para a próxima. Já fiz a substituição. Tá aqui. Tá? Corto o H. De novo, o tamanho do nosso retângulo não tem necessidade. Passo o DE para baixo. Lembre-se que tem um sinal negativo aqui. E ficou assim. De novo, eu tomo a derivada parcial, derivo o campo magnético agora em função de x, derivo o campo elétrico agora em relação ao tempo e obtenho isso daqui. Igualo os dois termos novamente, tá? O cosseno vai embora e aí eu fico com essa expressão. Ajeitando essa expressão, que é passar o B para cá, né, etc. Ó, tá aqui, ó. Passei o B dividindo e passei todo esse termo aqui para baixo. Então, eu fiquei com esse resultado. Da equação passada, da demonstração passada, nós já sabemos que isso daqui vale C. E esse termo aqui também é C. Então, eu vou passar esse C, ó. Aqui embaixo eu coloquei ele direitinho, tá vendo? Ó, esse termo é C. E esse outro termo também é C. Então, eu passo esse termo multiplicando aqui, vai ficar C quadrado e tiro a raiz. Então, finalmente, eu chego na expressão que é para calcular a nossa velocidade agora em termos da permissividade magnética e a permeabilidade elétrica no vácuo. Tá bom? São dois resultados importantes. E isso aconteceu devido, tá, ao que eu falei lá atrás. É a autoindutância, ou seja, um campo produzindo o outro. E essa é uma propriedade importante da luz, que a gente vai ver mais adiante. Que é a luz visível, ela precisa disso. A luz visível, ela é uma onda eletromagnética. Né? Assim, com isso, a gente encerra essa apresentação. Deixa eu voltar aqui, né? Então, assim, com a parte que eu não tinha feito na aula passada, então eu quis fazer aqui. E era um teste para a gente usar o Teams aqui, né? Ok? Ficou alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram fazer? Alguma coisinha? Renato, Bruno, João Paulo, Juan? Não, Então, tranquilo. Então, assim, eu vou passar algumas atividades, algumas coisas aqui pelo Teams, para vocês irem fazendo. Porque a gente não sabe quando é que vai voltar, como que vai voltar, né? Porque até agora o Maurício também não deu um posicionamento, porque ele também não tem da UEG. Mas, se for o caso, a gente vai tentar fazer as aulas mais ou menos nesse esquema. Né? A gente grava aqui, vai passando para vocês, e vocês vão tirando dúvidas se forem necessárias. Eu vou usar também o Classroom para dar o aviso, porque nem todos os colegas conseguiram migrar para cá. Então, alguma atividade eu coloco lá, outras a gente vai fazendo aqui. Eu acho que essa aula vai ficar gravada lá, né? Então, tem que depois ver se ficou mesmo. E aí vocês podem acessar depois, a gente vê se a gente consegue acessar, né? Porque eu também não sei ainda como usar isso. Tá bom? Depois eu vou colocar lá alguns exercícios para vocês fazerem, tanto da aula passada quanto dessa, só para vocês brincarem um pouquinho, não ficarem tão enferrujados assim durante esse processo. Eu não sei se vai voltar semana que vem, eu vi uma conversa aí que deve estender um pouco mais, mas a gente tem que aguardar. Beleza, gente? Será que vai ser estadual?
na rede estadual lá, pelo menos onde eu trabalho, nós estamos fazendo as aulas tudo também pelo portal lá do Colégio Militar. E aí o major falou que vai esticar mais 15 dias, pelo menos na rede estadual, né? Será que isso vai pode falar. Será que isso vai afetar o EG também? A gente estender mais 15 dias ou semana que vem a gente está de volta? Foi o Juan que perguntou, né? Juan, é o seguinte, eu não sei como que está isso na UEG. Eu só sei o seguinte, na escola da minha menina parece que vai ficar mais 15 dias, na escola particular. Na PUC, onde eu trabalho também, deve ficar até o dia 23, ou seja, ainda mais tempo ainda, 23 de abril. Então, a gente não sabe como que vai fazer. O que eu estou achando Eu estranho... ouvi falar que o Caiado disse que assinou alguma coisa lá que era até dia 30 de abril, né? Mas não sei se é verdade. Então a gente tem que aguardar. A única coisa chata é que a UEG não toma uma posição. Porque, por exemplo, se fosse para ter essas aulas online, já deveria estar fazendo para a gente estar fazendo já, né? Então, assim, eu não sei como é que os outros professores das outras disciplinas estão se preocupando com isso, mas eu quis tentar fazer isso o mais rápido possível com vocês, né? Para que, se for o caso, a gente já fazer mais coisas por aqui mesmo, tá bom? O Caiado ficou, né, de se pronunciar próximo do fim do período de quarentena, mas acredito que ele vai adiar mais pelas medidas que ele tomou, né? Também tô achando. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Não, tá tranquilo. Gente, eu vou deixar disponível, então, o PowerPoint, tanto no Classroom quanto aqui. Eu vou ver como é que eu coloco ele aqui, mas no Classroom vai estar ele lá, e vocês poderão dar uma olhadinha nele também. Beleza? Gente, obrigado pela paciência aí. Esse é o primeiro teste que a gente está fazendo, então a gente está aprendendo junto aqui a mexer nesse trem, que tem muita coisa, né? E todo mundo no mundo inteiro, no Brasil inteiro, está fazendo usando a internet, então às vezes ela fica meio complicada mesmo. Tá bom? Gente, obrigado, boa noite, bom descanso para vocês. E qualquer coisa, basta mandar mensagem lá no Classroom ou aqui também no Teams. Tá bom? Tá bom. Um abração. Obrigadão. Boa noite para todos. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Até mais. Falou, galera. Falou. Falou, galera.